Bom dia pessoal, tudo bem? O título do vídeo hoje é Pergunte sobre o PESA. E por que eu falo isso? Bom, todos sabem que vivemos em um momento de crise, né? Então muitos produtores rurais e empresários passam por esse momento de crise. E isso abre uma brecha muito perigosa, porque vários profissionais, principalmente advogados, estão vendendo soluções imediatas, soluções tidas como rápidas e fáceis, e esse vídeo ele visa cientificar, né, alertar o produtor rural, alertar o empresário desse risco, desses profissionais que de forma inconsequente e irresponsável vêm divulgando facilidades para o agro e facilidades para o direito bancário. Então se liga nisso. O PESA foi um programa de saneamento de ativos, né? Programa especial de saneamento de ativos que foi iniciado em 1998 através de uma resolução número 2471, e foi um programa muito importante. Então assim, ele já tem aí mais de 20 anos. Isso é interessante porque por que eu falo que é importante perguntar sobre o PESA? Porque muitos advogados que se dizem do agro nunca ouviram falar sobre o PESA, nunca ouviram falar sobre uma securitização, o que é uma securitização, e isso é importante. Então a experiência é importante. Advogados que trabalharam o PESA, que sabem o que é o PESA, já fazem, já dá 50% de diferença quando o advogado sabe o que é. Então o PESA ele foi um programa que veio ajudar o produtor rural lá em 1998, através da securitização das dívidas dele, sempre dívidas acima de R$200 mil, onde o produtor rural poderia renegociar suas dívidas através da verificação dos saldos devedores com o INPC, com o TR mais 1%, um encargo baixo, consolidar o saldo de todas as operações e jogar esse saldo para pagamento em 20 anos, através da compra de certificados, CTNs na época, certificados do Tesouro Nacional, e por isso então se falava em securitização, ou seja, você comprava um título do governo e pagava só os juros dessa dívida durante 20 anos, através de uma média ponderada entre 8, 9 e 10%, 8, 9 e 10% com bônus de adimplência de 5%, ou seja, caso o produtor pagasse em dia aquela parcela, ele poderia ter um desconto de 5%. E isso depois gerou também o chamado pezinha, que era a renegociação das parcelas não pagas. E por isso que eu falo, é importante saber sobre essa história do agro, é importante separar o joio do trigo, principalmente em situações como a atual, onde várias questões bancárias, várias questões de crédito estão sendo rediscutidas, como acontecia há 20 anos atrás, e o que eu já até antevejo que um programa dessa natureza seria muito interessante, talvez até aconteça através do governo federal, porque realmente o momento exige uma equalização, mas enquanto isso não ocorre, o produtor rural e o empresário precisam se mexer. Agora, tome cuidado com esse tipo de profissional. Recentemente até um advogado entrou em contato com um cliente meu, porque o que esse pessoal faz? Esse pessoal monitora os tribunais, esses advogados ou profissionais, né, entre aspas, monitoram os tribunais à espera de execuções, verifica execuções bancárias e entra em contato com os clientes, independente se tem advogado ou não. Então é uma questão, acima de tudo, ética, né, falta de ética, porque esses profissionais atravessam os advogados que estão constituídos, ainda que o processo seja novo, é só fazer uma pesquisa daquele cliente e vai ver que existem outros processos com patrocínio do advogado A ou B. Mas independente disso, esses dias um desses advogados ligou para um cliente meu e conseguiu meu telefone, né? Veio falar comigo, inclusive, dizendo que tinha experiência, o escritório dele tinha experiência no direito bancário e que conseguia reduções aí
de 70%, já fez isso, fazia isso há muito tempo. Eu até entrei na conversa para esticar a corda, como se diz, e verifiquei, e ele argumentando, não, doutor, a gente pode fazer parceria, meu escritório tem mais de 10 anos de experiência, e aí a conversa já morreu por aí, porque eu tenho mais de 20 anos de experiência, então eu trabalho com essas questões de direito bancário e com o produtor rural há mais de 20 anos, por isso que eu falo que eu conheço do PESA, por isso que é importante perguntar sobre PESA, PESinha, isso aí já separa muito as coisas e define quem é quem no mercado. Então assim, tem que tomar cuidado, não adianta ficar à espera de um milagre, tem que arregaçar a manga e trabalhar. Eu falo sempre, o produtor rural tem que estar preocupado com a roça, tem que estar preocupado com a produção e escolher bons profissionais para fazer as defesas, entendeu? Recuperação judicial nem sempre é o melhor caminho, tá? Eu vejo também muita gente, eu sou advogado do agro, põe um chapéu, põe uma bota e se diz advogado do agro, falando que é importante fazer recuperação, que recuperação resolve a vida, dá um fôlego. Não é assim. Se você me pergunta qual é o melhor caminho para solucionar uma crise de um produtor rural ou de um empresário, a resposta é depende. Depende do caso concreto, não tem como fugir disso, não tem solução pronta, não tem solução certa para coisa errada, como dizia um grande amigo e professor. É necessário se faz a análise precisa, detalhada, a análise pontual do caso concreto. Porque muitas vezes o empresário ou o produtor rural, ele precisa do crédito bancário. O produtor rural, principalmente, ele trabalha uma safra pensando na próxima, pensando nos insumos que ele precisa comprar. Então isso tudo depende de crédito. Então entrar como RJ é praticamente dar um tiro no pé com relação ao crédito. Então, mas você está falando que RJ é ruim? Não, não é isso. Eu só estou falando que depende, que tem que ser analisado com detalhe, tem que pesar essas situações, os prós e os contras. RJ também não tem solução para aval. Então a maioria dos empréstimos que os bancos fazem, eles vinculam como avalista o sócio da empresa. E aí você tem uma lei que permite a recuperação do produtor rural ou da empresa, mas ao mesmo tempo permite também que o banco cobre o avalista. Na prática não resolve muito se o banco faz essa vinculação de aval, Além disso, tem a questão da alienação fiduciária, que eu já falei 1000 vezes e o pessoal comete o mesmo erro na análise. Operações com alienação fiduciária não entram em RJ. Mas eu consigo colocar um carimbo de essencialidade no caminhão, eu consigo fazer com que a sede da empresa seja considerada essencial pelo juízo e ela fica protegida. Mentira, não é assim, não tem. Você pode até conseguir uma ou outra decisão, mas isso não tem receita, não é receita de bolo, Então assim, e outra, mesmo que você consiga uma decisão de essencialidade, isso não quer dizer que esse débito vai ser pago na mesma condição da RJ. Então se a operação tem alienação fiduciária, primeiro ponto, ela não entra na RJ, então ela não entra no plano de pagamento, não dá para você ter carência, não dá para você jogar para 10, 15 anos, esquece. Passado o stay period, que são os 180 dias, prorrogáveis por mais 180, o credor de alienação fiduciária pode fazer valer o seu direito e buscar, através da busca e apreensão, o bem móvel ou consolidar a propriedade no caso de bem imóvel, mas eu consigo uma decisão de essencialidade para proteger isso durante o processo. Você pode até conseguir, o que é uma exceção. O tribunal hoje tem sido muito mais conservador, ou seja, ele suspende os andamentos de consolidação e de busca e apreensão durante o stay period, que são esses 180 dias que eu disse, prorrogáveis para mais 180, e depois ele autoriza a continuidade, ou seja, o produtor rural vai ter que dar um tratamento para aquela dívida. Então, se ele vai ter que dar um tratamento para aquela dívida, ele tem que pesar na hora de decidir sobre a RJ ou não, se vale a pena, pela quantidade de operações que tem a alienação. Isso tudo é importante analisar, o detalhe disso, até porque outros aspectos também pesam. A recuperação é um processo custoso, um processo que o produtor precisa pagar, um administrador judicial, vai ter o custo do administrador, o custo do advogado,
o custo do contador, o custo do processo em si, né? Então é um processo custoso. E aí esse pessoal vende, não, entra com a RJ, resolve, vai dar certo, vamos conseguir isenção de custos. Poxa, como é que você promete isenção de custas processuais, que são as custas pagas para entrar com o processo? Como é que você promete isenção para uma empresa que pede ao judiciário uma proteção justamente por falar, olha, eu estou em crise, mas a minha empresa é boa, é viável? Como é que você fala para o juiz, olha, juiz, a minha empresa é viável, só que eu não tenho condições de pagar as custas iniciais para propor o processo? É uma contradição. Então, fique alerta, produtor. O recado desse vídeo é: fique alerta, não caia em promessas, não existe milagre, existe trabalho, existem profissionais que trabalham há muito tempo, ou seja, existe experiência. Não há, e esse pessoal que vende muita solução pronta, quando conversam com os clientes, eles falam, não, fala com o seu advogado, falar comigo, vamos fazer a 4 mãos, vamos fazer parceria. Gente, parceria é feita por pessoas que se conhecem. Não existe parceria com quem você não conhece, com quem você não viu o trabalho, com quem você não analisou o resultado. Não tem como. Senão você está fadado a cair num golpe, a cair numa parceria errada. Tem que tomar muito cuidado com isso também. Porque eu aqui no escritório tenho parceiros de uma vida. Hoje eu tenho parceiros que são ex-sócios, tenho parceiros que são ex-professores, tenho parceiros mais novos, mas que trabalharam comigo. Então assim, é complicado. Estagiário, que hoje é advogado, também é parceiro, que foi estagiário meu. Então você tem que conhecer a índole daquela pessoa, você tem que conhecer o caráter, tem que conhecer o tipo de trabalho que essa pessoa realiza. Isso tudo é muito importante de ser analisado. Então esse vídeo com o nome engraçado, né? Pergunte sobre o PESA, é justamente para isso, para que o produtor rural e o empresário fiquem atentos, não caia em golpes, fique atento principalmente com mensagens prontas, com resultados fáceis. Nada é fácil, tudo tem que ser trabalhado com muito afinco, e quando se trabalha com afinco e quando se esforça para conseguir as situações de forma honesta, com boa fé, o judiciário percebe, o judiciário analisa, o judiciário entende a situação da empresa e sempre isso pode gerar um resultado positivo. Então, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Um grande abraço.